Chico falou. Esse é o tema. Ao longo da vida, o Chico Xavier, que demonstrou sempre uma segurança mediúnica, um equilíbrio mediúnico muito grande, trouxe muitas informações interessantes para nós, não só na psicografia, mas também informações interessantes com relação à realidade espiritual da vida. Então nós habituamos a ouvir de pessoas sérias relatos de vivências do Chico Xavier, que são relatos sempre muito coerentes com a doutrina, com o conhecimento espiritual. Então, a gente se acostumou a ver relatos de pessoas muito sérias, como Arnaldo Rocha, Clóvis Tavares, Newton Boechat, Luciano dos Anjos, espíritas dedicados a Ramiro Gama, pessoas que viveram com Chico e que tiveram amizade com Chico e respeito ao Chico. A maioria dessas pessoas sabia mais coisa do que falavam. Mas quando você tem uma relação de amizade, você também toma o cuidado de selecionar o que é algo que pode ser falado, do que o seu amigo falou, e aquilo que não pode, que é uma coisa em petit comité, uma coisa fechada. Ou então, se você tem uma pessoa que você gosta, que é médium, não precisa ser o Chico Xavier, que você tem intimidade, você tem amizade, você tem respeito, se surge algo que possa ser polêmico, que foi dito somente a você, a postura de respeito e amizade é você guardar consigo, até que essas informações possam ter, isso não estou falando de um espírita, né? Confirmações de outros médiuns, ou pela própria pessoa, pela própria mediunidade da própria pessoa, algo assim. Tem coisas que um amigo, quando te fala, devem ficar, por uma questão de ética, guardadas entre os amigos. Nem tudo pode ser dito. Tem coisas que podem, quando se trata de uma revelação de um médium, como do nível do Chico Xavier, se não foi dito por ele mesmo em entrevistas, se não foi explicitado por ele em psicografias, que a gente deve, se recebeu essa informação de fato dele, a gente deve guardar conosco aquela informação. Agora, nós, a grande maioria de pessoas que não convivemos diretamente com Chico Xavier, qual deve ser nossa postura quando alguém chega nas redes sociais e diz: o Chico me disse? Ora, se as informações são informações triviais, são informações pessoais, são informações que não criam polêmicas, ok. Muitas vezes a informação é uma informação que não é uma informação polêmica, que vai gerar escândalo, que vai criar problema para o Chico Xavier. Então aquela informação é perfeitamente factível, porque nós temos que olhar para a vida do Chico Xavier. O Chico Xavier, quando em público, sempre adotou uma postura totalmente doutrinária. Chico Xavier foi entrevistado intensamente ao longo de sua vida e sempre buscou uma postura totalmente doutrinária. Se ele tinha opiniões controvertidas sobre temas complicados,
ele não as emitiu ao público. Então a gente precisa olhar também a conduta. Se ele não as emitiu ao público, é porque ele não quis. E se ele não quis, quem teria a autoridade de romper esse silêncio que ele fez para dizer, ele disse isso, ele disse aquilo, se ele não disse nada disso em entrevista, psicografia, livros? Então a gente precisa entender que nós não temos como dizer que uma multidão de pessoas que falam que Chico disse isso, que Chico disse aquilo, que essas pessoas estão falando a verdade ou estão faltando com a verdade. Eu já vi pessoas que conviveram com o Chico falarem coisas, uma contrária à outra. Parentes do Chico falarem coisas que outras pessoas falam o contrário. Então há um desencontro muito grande de informações. No caso da Ivone do Amaral Pereira, a gente vê que a Ivone em vida identificou os personagens que ela esteve presente nos livros. Ela deixou isso claro. Então ela desencarnou e não há dúvida, não há polêmica sobre isso. Sobre suas vidas passadas, sobre sua vida de lutas, de erros, dos equívocos. Isso está claro. Ela deixou isso claro e isso ajuda muito para quem fica. No caso do Chico, há uma explosão de informações contraditórias em que as pessoas, muitas vezes, ao invés de construir para somar, criam divisão, ficam famosos, escrevem livros, criam seguidores, legião de seguidores, para coisas que não têm um valor intrínseco, a obra, que não acrescentam um valor intrínseco à obra do Chico Xavier. Olha só que coisa interessante. O Chico Xavier escreveu um livro maravilhoso sobre poesia, Parnaso de Além Túmulo, em que cada espírito de cada poeta escreveu no seu estilo. É impressionante. Essas pessoas não trabalham isso, não valorizam isso. Valorizam o Chico me disse. A obra, os romances de Emmanuel, são de um teor literário, de uma construção literária impressionante. Também não valorizam isso. Chico psicografou ao longo da vida textos e mais textos de pessoas da literatura brasileira e portuguesa, poesias e prosas, contos e crônicas, cada um no seu estilo. Também não se fala disso. Chico psicografou durante décadas mensagens com grande conteúdo de comprovação de pessoas anônimas que iam buscar consolo do ente querido falecido. As pessoas também não valorizam isso. Chico psicografou as obras da coleção Pão Nosso, obras de profunda espiritualidade cristã, análises de grande sabedoria, que se o encarnado e não Emmanuel tivesse escrito aquilo, essa pessoa provavelmente, com essa coleção do livro Pão Nosso, ganharia vários prêmios mundiais de literatura. Mas as pessoas preferem ignorar isso. Chico trouxe na coleção André Luiz conhecimentos espirituais profundos. Toda a obra de André Luiz é maravilhosamente bem feita, bem escrita. É uma obra que traz para nós profundas revelações espirituais que a maioria de nós nem consegue enxergar, já que André Luiz consegue fazer algo interessantíssimo, que é esconder conceitos e conhecimentos através da língua portuguesa.
exigindo atenção aos detalhes. Mas as pessoas não querem saber disso. As pessoas querem saber daquilo que o Chico não publicou, daquilo que pode ter sido dito ou não em off, do Chico ser fulano, ciclano, beltrano, geralmente 2 ou 3 figuras, as mais respeitadas, as mais consideradas no meio espírita. Então essas pessoas, elas querem transformar o Chico em alguém do tipo assim: depois de Jesus na Terra é Chico Xavier. Um endeusamento explícito que o Chico nunca se permitiu ter. O Chico nunca se permitiu fazer dele uma figura de endeusamento. Ele sempre foi uma pessoa em que a simplicidade foi a tônica. Uma pessoa que sempre se colocou como um trabalhador de Jesus, um servidor de Jesus. E não uma pessoa que reencarnou para ficar famoso devido a vidas passadas. Chico nunca foi fazer palestra sobre a vida passada XYZ dele. Então, a gente precisa tomar cuidado quando você começa a ter pessoas que vão trabalhar esse aspecto do Chico Xavier, que não é o aspecto da sua missão. Ao contrário, quanto mais as pessoas querem fazer com que a gente engula encarnações famosas do Chico, mais isso distancia da obra, da seriedade da obra. A obra de Chico Xavier não foi feita para uma época, uma obra que perdura, mas isso precisa ser trabalhado com seriedade. Nós acabamos de ver um vídeo em que um espiritualista, uma pessoa nem é espírita, num podcast, falou no podcast que o Chico disse para ele, e aí começou a falar todas as teorias que ele já defende há anos. Eu já conhecia as ideias desse espiritualista que flerta com ufologia e gnosticismo há muito tempo. Agora, com os podcasts, ele é constantemente convidado. E aí ele coloca lá o nome do Chico, dizendo que o Chico disse para ele. E o que ele disse, o Chico disse para ele, é toda a teoria que ele defende sobre a origem dos extraterrestres na Bíblia e tudo mais. Quem sou eu para dizer que essas teorias são falsas? Mas me salta aos olhos o fato de que o movimento espírita é muito frágil para quando alguém coloca o nome do Chico Xavier e aceita. Nós precisamos começar a entender que o que o Chico quis dizer, ele disse. Chico viveu mais de 90 anos, escreveu livros desde os 17 anos, psicografou livros, deu entrevistas, mandou cartas. As pessoas que ele tinha ideia, conhecimento, intimidade, antes de... Chico não é da época da internet, então há muitas cartas, como o livro Testemunho de Chico Xavier. Se a gente quiser saber algo novo, essas coisas têm que estar escritas. Queremos saber algo que o Chico achava, ou entendia, ou defendia, elas têm que ter sido faladas. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho 2 entrevistas, uma delas pelo Herculano Pires e outra no jornal Folha Espírita, em que foi perguntado se ele era Kardec, e ele negou, disse que não. E aí as pessoas, ele disse textualmente que não era, e deixou claro que não era. Mas as pessoas ignoram isso. E querem, e criam, aí vão um monte de argumentos, que no livro tal, que não sei o que lá. Gente, presta atenção. Uma vez perguntado, ele disse que não era. Eu acho que isso basta. Toda essa polêmica que
Tem milhares de pessoas que acreditam piamente disso. Mas será? Digamos que ele não seja, e ele disse que não é. Não é estranho a gente querer impor a ele, que disse que não era Kardec, que ele seja? O que a gente ganha com isso? O que o Chico Xavier ganha, já que a obra dele, a psicografia do Chico, a caridade do Chico, não se alicerçou nessa informação? Quem é que ganha com isso? É a obra do Chico? Ou isso vai afastar metade do movimento espírita das obras do Chico? Isso ajuda, isso agrega valor ao Chico Xavier? Ou agrega valor a quem está defendendo essas ideias, convidado a fazer palestras? Volta e meia, a gente abre a internet, essas pessoas estão sendo convidadas no Brasil e no mundo todo para falarem esses aspectos da vida do Chico, que não é o aspecto da obra do Chico, mas o Chico me disse, o Chico me disse. Isso tudo me chamou a atenção, porque, gente, nós não estamos aqui querendo afirmar qual é a verdade sobre o Chico Xavier. Nós não conhecemos o Chico Xavier. Nós conhecemos a obra, o trabalho, tudo que ele fez como ser humano e como médium. E tudo que ele fez como ser humano e como médium não foi priorizar essas polêmicas, como a desse entrevistado, que colocou Jesus, Maria e tantos outros como extraterrestres. É a ideia dele, ele tem esse direito de acreditar. A gente não cabe a mim, nem a ninguém, ir contra as crenças alheias. Nós vivemos num país laico em que as pessoas são livres para acreditar no que quiser. O que nos chama a atenção é que a doutrina espírita não se alicerça nesse polemismo. Mas, se a gente não fala nada, fica esse polemismo no ar, ganhando adeptos, ganhando defensores. Então, mas isso é polêmico, não vamos falar nada. E aí, mas essas pessoas que defendem que Chico foi fulano, Chico foi ciclano e Chico foi beltrano, que são as pessoas, assim, para o movimento espírita, as pessoas mais queridas, que tem mais casas espíritas com nomes, que homenageiam. Se a gente não fala, gente, cuidado com esse tipo de coisa, porque o Chico Xavier, a obra do Chico Xavier, nunca se alicerçou em questões ligadas a quem ele foi em vidas passadas. Pessoas que conviveram com Chico de verdade, como Newton Boechat, Valdo Vieira, Arnaldo Rocha, tiveram contato com Chico, Ramiro Gama, Rafael Ranieri. Todos vão falar de vidas passadas do Chico femininas. Esses novos amigos do Chico, esses que conheceram o Chico a partir dos anos 70, do Chico já badalado, 75 em diante, Chico famoso, todos eles colocam o Chico como bambambam de vidas masculinas, coisa que o Chico nunca disse em público. Teologias estranhas, ridículas, confusas, ligadas à ufologia mística e ao gnosticismo. O Chico nunca escreveu nada sobre isso. Nunca foi a abordagem do Chico. Nunca foi nem entrevista, nem psicografia, os temas que o Chico veio realizar. Então, por que ele teria falado sobre isso com alguém, com alguém que ele não tem intimidade, se isso não é uma temática dele? Ele não está aqui para dizer se disse ou se não disse. A gente pode acreditar, mas a gente deve tomar cuidado com essas pessoas que vêm trazer informações estranhas. Nós mesmos já fizemos um vídeo aqui sobre uma dessas afirmações ligadas a Plutão, a planeta prisão, essas coisas, de pessoas que a gente respeita a opinião. Não temos aqui autoridade nenhuma para dizer, não, isso não é verdade. A gente pode não aceitar,
mas a gente respeita. Apenas a gente deve tomar cuidado com esse tipo de alegação no mundo das redes sociais. Muita gente tem ganhado fama, prestígio social, vários tipos de prestígios, em cima de coisas que nunca foram o objetivo da reencarnação do Chico Xavier. Amigo de Chico Xavier é quem preserva a sua obra, preserva o seu nome. Se você atira o Chico Xavier nas polêmicas que ele buscou evitar para conseguir levar a todo o movimento espírita obras sérias, profundas, espirituais, será que é amigo que a gente pode chamar? Se você está claro qual foi a obra do Chico Xavier, está claro, enquanto ser humano, a simplicidade e a caridade, a fidelidade a Kardec e a Jesus. Enquanto psicografia, a excelência espiritual, a excelência na qualidade do conteúdo. Essa é a missão do Chico Xavier. Pegar disso e levar afirmações bombásticas, afirmações polêmicas, querer que ele seja uma encarnação de fulano, ciclano e beltrano. Ele nunca se alicerçou nisso para construir a sua obra. Então, nós aqui fazemos esse vídeo não para criar polêmicas inúteis ou debates desnecessários, mas para que nós, espíritas, estejamos atentos à obra do Chico, aos exemplos de vida do Chico, e não a esse mundaréu de informações que não acrescentam em nada, que exaltam a personalidade do Chico, que já está desencarnado, não vai usufruir de nenhum prestígio social com isso, mas que as pessoas que fazem isso usufruem, usam o nome do Chico para terem realce social, para terem obras, palestras, workshops vendidos no Brasil e fora do Brasil. Então a gente respeita, as pessoas são livres para fazerem isso, mas nós, enquanto movimento espírita, precisamos estar atentos para que a gente simplesmente não caia. A pessoa fala que os incas são venusianos. Estou fazendo uma brincadeira, um personagem antigo dos anos 60, 70 da TV, né? O Selacanto provoca terremoto e incas venusianos, né? Aí a pessoa diz assim: ah, mas foi o Chico que disse. Aí o povo já, o Chico disse que os incas são venusianos, que Selacanto provoca terremoto. A gente não pode ser ingênuo nesse sentido. Tudo que o Chico quis dizer, ele disse. Se alguém quer saber qual é o pensamento do Chico sobre muita coisa, seja para aceitar, para discordar, veja as entrevistas que ele deu, por exemplo, no Pinga Fogo. Há várias entrevistas que ele deu sobre vários temas, várias opiniões emitidas. Veja como é que era o pensamento dele. Esse era o Chico. Ok, gente? Então, ficamos por aqui. Vamos parar de acreditar em qualquer coisa que as pessoas dizem na internet. Hoje todo mundo é íntimo do Chico. Vamos tomar cuidado. As pessoas que conheceram o Chico no auge da sua psicografia, anos 40, anos 50, anos 60, anos 30, 40, 50, 60, mais de 90% delas já desencarnaram. A maioria das pessoas tiveram contato com o Chico após os anos 70, na avalanche, naquela multidão de pessoas que foram ao Chico, já ele famoso, já tendo passado pelo Pinga Fogo. Então pessoas que hoje usufruem disso, tomemos cuidado. Vamos olhar com um olhar mais crítico. Amigo faz isso? Amigo expõe um amigo a questões polêmicas, sem ele estar aqui, usa o nome dele para defender várias questões que ele não defendeu em público, em vida. Eu não estou dizendo que ele não tem essa opinião. Eu não estou dizendo isso. Quem sou eu para dizer qual era a opinião de Chico sobre isso ou aquilo? Mas é estranho que essas opiniões tenham surgido, sobretudo, com pessoas
que ainda estão encarnadas e são relativamente novas, ou seja, a diferença de idade delas para a do Chico é muito grande. Elas não conviveram com o Chico quando o Chico psicografou André Luiz, quando o Chico psicografou a série de livros Pão Nosso há 2000 anos. Esses que conviveram nunca falaram, nunca expuseram o Chico nessas questões. Ao contrário, sempre falaram de coisas que se coincidiam entre essas pessoas. Por exemplo, quando você vê o que o Valdo Vieira fala e o Arnaldo Rocha fala, coincide bastante. O Arnaldo Rocha conviveu com o Chico em Pedro Leopoldo e o Valdo Vieira conviveu com o Chico em Uberaba. Coincide bastante. Então a gente precisa tomar cuidado quando começa a chegar coisas que saem completamente fora da caixinha. O Arnaldo Rocha fala de vidas passadas do Chico na Espanha. O Valdo Vieira conta que foi na Espanha com o Chico para eles verem os locais que eles tiveram vidas passadas juntas. Chico sempre como mulher. Chico foi mãe do Valdo Vieira. Então a gente começa a perceber que existe sim uma necessidade da gente não cair, não aceitar tão facilmente essas informações que tentam exaltar o Chico como praticamente é isso. As encarnações que a gente vê eles falarem que Chico foi, é praticamente dizer o seguinte: dos nascidos de mulher, após Jesus Cristo, todas as pessoas que a gente pode considerar como evoluídas na cristandade, Chico Xavier teria sido. É o que essas pessoas querem transformar o Chico. Então, gente, vamos ser mais reflexivos com isso, porque isso, na verdade, só vai levar a obra do Chico a ser mais bombardeada do que já tem sido aí por muitas pessoas fora e dentro do Espiritismo. Ok? Ficamos por aqui. Esse é fraterna, busca apenas a gente refletir e a gente respeitar as pessoas por aquilo que elas fizeram, de fato, por aquilo que elas disseram, de fato, e não por questões que são polêmicas, que são complicadas e que se contradizem de pessoa para pessoa. Tá ok, gente? Ficamos por aqui. Paz e bem a todos. Tchau, tchau.